E eu preciso começar essa aula falando para vocês que é um prazer imenso estar reunido com os senhores nessa maravilhosa manhã de sexta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda física. E jovenzinhos, eu vou começar essa aula conversando com vocês sobre as atividades, beleza? Vários alunos já mandaram todas, vários alunos não mandaram nenhuma, vários alunos mandaram algumas. Então, para vocês terem ciência de qual atividade está faltando, qual vocês fizeram, eu vou passar a planilha para vocês irem olhando ali, beleza? E eu vou conversar com vocês sobre as atividades que não foram feitas, tá bom? Então, essa é uma etapa da nossa conversa. Se eu passar a planilha de atividades e tiver alguma coisa em branco, você pensar, putz, mas eu fiz essa atividade, o professor deixou ela em branco ali, não marcou ok. Já me avisa aqui no chat, tá bom? Que eu já vou pintar a célula de vermelho e depois eu vou fazer a busca dos e-mails. Porque, jovens, nesses últimos 2 dias eu recebi muito e-mail. Acho que foi em torno de uns 120 e-mails, mais ou menos. E aí, pode ser que nesse monte de e-mail, algum eu respondi o ok e acabei não lançando a nota. Tem aluno que mandou duas, três atividades no mesmo e-mail, né? E aí, na hora de lançar, pode ser que eu tenha pulado alguma. Então, se detectarem algum problema, já me avisem. Eu tomei bastante cuidado, mas pode ser que tenha acontecido. Então, vou compartilhar a minha tela com vocês. Só vou deixar na planilha correta aqui, que é do segundo ano A. Aqui até que a situação não está ruim. Então, tá aí. Ó, Forms 1 foi a atividade do Forms, que eu disponibilizei o link para vocês. MC foi o mapa conceitual. PC é o podcast e EX são os exercícios, tá bom? Jovens, teve aluno que me mandou e-mail hoje, tá? Os e-mails que chegaram até as 9 horas e 10 minutos, eu consegui lançar aqui. Mas quem mandou e-mail depois das 9h10 não vai estar lançado daí, tá bom? Não abri ainda o e-mail. Então, você já consegue ver até o número 18 quais atividades estão devendo. Vou dar um minutinho para quem está olhando aí conseguir anotar e eu já subo para os outros conseguirem ver também. Professor, eu mandei o podcast. Gustavo Nielsen. Duvido que você mandou, Gustavo. Duvido. Eu vou fazer a conferência, tá bom? E aí eu anoto aqui, deixo pintadinho em vermelho e já confiro e respondo para você por e-mail quando acabar a aula, meio de e-mail, eu faço a conferência, tá bom? Se não me engano, eu lembro que você mandou mesmo. Mas eu confiro e olho aqui, tá bom? Pode ficar sossegado. Vou descer aqui. Aí os outros conseguem ver também. Tudo ok aqui? Professor, que exercícios que eram para fazer? Eu já vou falar sobre o Forms, Luísa, só um pouquinho. Quais eram os exercícios que eram para ter sido feitos, jovens? Eu já vou listá-los para vocês aqui, que de cabeça eu não lembro. Eu vou fazer a busca aqui. Ó, são os exercícios do 1 ao 12, página 41 a 43 do livro 1. Tá bom? Eu já postei aqui para vocês. Então, tá postado aí quais são os exercícios. Então, ó, quem não me enviou os exercícios, jovens, ainda pode enviar. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas que não enviaram ainda os exercícios, tá bom? Então, vocês ainda podem estar enviando os exercícios. E a mesma coisa, o mapa conceitual e o podcast. Quem ainda não me enviou, pode estar enviando. E o Forms? Quem não fez o Forms, acontece o quê? Aí já era, é hora de se entregar. Brincadeira, jovens, eu criei um novo link para o Forms para quem perdeu, tá bom? Então eu vou postar um novo link para vocês lá no mural, tá bom? Então eu deixei para fazer a postagem agora, no meio da aula. Então eu vou postar o link lá, e aí todos que não fizeram a atividade do Forms podem acessar o link e fazer a atividade até quinta-feira,
da semana que vem, beleza? Porque daí na quinta-feira eu vou fazer a conferência e aí vou fechar o link de novo, tá bom? Então, até quinta-feira. Eu estou atualizando. Professor, Pode falar. quinta-feira que vem vai ter um Forms, né? Na aula Ou do Afonso. sexta-feira. Ah, na aula do Afonso vai. Uhum. Eu já E vou daí falar vai sobre ele cair. também. Beleza, valeu. Um pouquinho. Então, a atividade do Forms com o novo link tem que ser feita até o dia 2 de julho. Então, tá lá para os alunos. É a mesma do primeiro Forms, né? É a mesma atividade. É só um novo link, porque aquele link eu já fechei aquela planilha, tá? Para fazer o lançamento. Então, salvei. Se alguém puder acessar o link, e quem não fez o Forms ainda, quiser acessar e ver se consegue abrir o Forms, já me avisa daí aqui no chat que se está tudo ok. Eu testei e está tudo ok, né? Mas não custa fazer mais um testezinho. Beleza, jovens. Com relação a essas 4 atividades aqui, Forms 1, mapa conceitual, podcast e exercícios. Perguntas, questionamentos, mandem. Vai lá. Beleza? Prof, eu perdi o Forms, mas consegui abrir este novo link. Fechou, Melissa. Então, agora você responde esse aí. Não vai fazer agora também. Pode fazer depois, até quinta-feira da semana que vem. Tá bom? Daí vai substituir essa nota em branco aqui do Forms 1. Beleza? Fechou. Legal. Obrigado por avisar que abriu, que tá tudo ok, Melissa. Jovens, então agora fechamos a conversa sobre essas 4 atividades aqui. Legal. Vou encerrar o compartilhamento de tela. Voltamos para cá. Senhoras e senhores, na quinta-feira que vem, vocês farão um Forms na aula do professor Afonso. Quando que o professor Afonso conversou com vocês sobre esse Forms? Ontem? Isso. É? Isso. Tá. E ele falou o conteúdo para vocês já ou ainda não? Ele falou que vai cair dos 2 livros. Não. Só que ele não especificou o que, entendeu? Beleza. Então, eu vou especificar. Na verdade, jovens, esse Forms, a ideia dele é que seja uma prova, tá bom? Então, assim, vão ser 5 questões, tá? Entre questões minhas e do professor Afonso. Acredito que serão 2 minhas e 3 do professor Afonso. Eu já vou passar para vocês aqui quais os conteúdos que eu vou cobrar na prova. Vão ser 2 apenas, e esses 2 eu vou deixar listado para vocês aqui, para que vocês também se organizem, caso eu queira dar uma olhadinha no conteúdo, que a gente já viu muita coisa desde o começo do ano, né? Então, não peguei coisas lá do começo, eu peguei coisa mais recente que a gente trabalhou para fazer nessa provinha, beleza? Professor, qual é a nota? Vale 10 pontos. Ok. Tá bom? Ela vai ser feita durante a aula. Então, diferente dessas atividades que nós fizemos, né? Todas essas 4, que eu passei as orientações, vocês fizeram ela em casa, com calma, e depois de uma semana, lá 10, 15 dias me enviaram, esse Forms tem que ser feito nos 50 minutos de aula. Essa é a diferença principal, tá bom? Então, ela vai ser no final da aula, a gente vai encerrar o link de respostas. E quem não fizer nessa aula, vai ficar para recuperação. A recuperação vai ser feita lá em agosto. Então, não deem bobeira, não percam essa aula para não correr o risco de ficar de recuperação em física depois, beleza? Quais são, jovens, os conteúdos de física A que vocês precisam saber para a provinha? São processos de eletrização e força elétrica. Beleza? Eu vou digitar para vocês aqui, ó. Tem gente na sala de espera? Não. O pessoal fica desesperado já por conteúdo do Forms. Dia 2 de julho. Eu vou pôr só o da minha frente, tá bom? Aí o professor Afonso passa do dele.
Não teve como ele passar do dele porque foi ontem. A gente não vai ter como estudar. Tipo, especificadamente, sabe? Entendi. Jovens, eu vou... vocês ficaram sabendo ontem pelo professor Afonso, né? E nós também ficamos sabendo ontem, tá? Então, ontem a gente conversou, eu com o professor Afonso, e já organizamos isso, mas foi no fim do dia que a gente recebeu o e-mail. Então, provavelmente ele viu no meio da aula o e-mail e já avisou vocês. Mas a gente conversou no fim da noite sobre os conceitos que eu ia cobrar, que ele ia cobrar e assim por diante. Mas, qualquer dúvida, manda um e-mail para ele perguntando. Vocês têm o e-mail dele, né? E talvez ele responda. Eu acho que ele responde para vocês. Então, ó, da frente A, processo de eletrização e força elétrica. Beleza? Se vocês tiverem mais dúvidas, jovens, com o processo avaliativo como um todo, vocês podem entrar em contato direto com a Jaqueline, beleza? Ela está organizando questão de datas, e quais avaliações vão ser somadas com quais avaliações, então ela está fazendo essa organização. Vocês podem entrar em contato direto com ela, que ela explica certinho para vocês, beleza? Mas em termos de física, nós continuamos com a mesma ideia que nós tínhamos quando a aula era presencial e não remota, tá bom? Então vai ter questões minhas e do professor Afonso, vão fechar 5 questões. E os meus trabalhos, mais as notas dos trabalhos do professor Afonso, vão fechar toda aquela nota de trabalho, tá bom? E daí vai ter uma nota só de física para vocês, igual a gente fazia quando era na aula presencial e não na remota, beleza? Até aqui, jovenzinhos, questionamentos e perguntinhas, mandem. Tranquilo o conteúdo que eu selecionei para a prova, né? Bem de boa, tranquilo. Beleza, a ideia é essa mesmo, não queria deixar ninguém desesperado. Não coloquei leis de Kirchhoff por isso. Prof, você sabe os conteúdos que o Afonso vai cobrar? Não sei, porque a gente conversou em selecionar alguns conceitos e depois que a gente foi selecionar, depois a gente não conversou mais. Tá bom? Então ele não chegou a passar para mim quais os conceitos que ele vai cobrar. Mas se vocês mandarem um e-mail perguntando, ele responde para vocês. Tá bom? Então tá, obrigada. De nada. Fechou. Está atualizado lá também no mural de vocês os conteúdos do Forms da quinta-feira que vem à tarde. Beleza, então, jovens? Galerinha, com relação às atividades, a esse Forms, perguntas, questionamentos, mandem, vai lá. Vai estar muito difícil? Não. Ô, professor, vai ser só múltipla escolha? A Sim, sua parte? sim, as minhas não seriam muito. Beleza. Tá bom? Ah, professor, e do Forms passado, daquelas respostas lá que não estavam indo? Vou falar isso para vocês também agora. Quem for fazer o Forms agora, jovens, tem questões que vocês... Deixa eu abrir aqui só para confirmar. Segunda série. Tem questão que vocês vão ter que me escrever a resposta, tá? E quando vocês forem escrever a resposta, você não consegue colocar potência, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês, já vou abrir aqui o compartilhamento de tela de novo, eu vou mostrar para vocês como vocês podem apresentar a resposta, ou se você quiser, pode colocar o número por extenso, só que dá muito trabalho, ou se você preferir, você pode escrever, né? Ao invés de colocar, sei lá, 1,4 vezes 10 a menos 8, escreve 1,4 vezes 10 elevado a menos 8. É uma possibilidade também. Mas eu vou ensinar para vocês como fazer a representação correta quando não tem a possibilidade de fazer o expoente daí. Tá bom? Já vou mostrar aqui, ó. Deixa eu fazer o Dá compartilhamento. pra pegar lá no Word, professor? Tipo, porque tem uma ferramenta que, se eu não me engano, dá pra escrever fórmula. Se você conseguir, manda ver, não tem problema não, melhor ainda. Mas caso a pessoa não consiga, então, por exemplo, um número como esse aqui, ó, 1,4 vezes 10 a menos 8. Esse expoente você não consegue fazer lá no Forms. Talvez se você copiar e colar, dê certo.
você pode escrever ele assim, ó, 1,4 vezes 10, colocar o acentinho chapéu e aí o menos 8. Porque esse acentinho chapéu, jovens, para nós, representa elevado. Então, representa 10 elevado a menos 8. Pegaram a ideia? Então, você Professor, pode... mas no Forms eu tentei deixar assim Não e deu ele também? não aceitava, só aceitava número, tipo, 1,14 mil, sabe? Algo assim. Só um número mesmo. Tá. E não aceitava vírgula também, só ponto. Então pode ser com o ponto mesmo. 1,4, daí dá um espacinho 10, dá um espacinho menos 8. E daí eu sei que você está elevando a menos 8, por exemplo. Tá bom? Porque como eu montei a questão, eu sei qual vai ser a resposta correta. Então, eu sei que esse teu menos 8 aqui, você quer indicar que é um expoente, que isso aqui é uma vírgula, que a ausência de representação é uma multiplicação, tá bom? Então, não tem problema. Você tem a opção de escrever por extenso, de colocar o número todo, ou de fazer como essa representação que eu havia feito antes aqui, 1,4, 10, menos 8, que eu vou entender também. Então, vou deixar a seu critério, beleza? Se por acaso eu não conseguir entender a resposta, aí eu mando um e-mail perguntando, tá bom? Mas podem ficar tranquilos, porque eu já mantive a entrega até quinta-feira, porque daí eu tenho um prazo aí de uma semana para olhar os forms, e se eu encontrar alguma dificuldade de interpretação, aí eu entro em contato com vocês por e-mail. Então, a gente vai ter esse tempo, se for necessário, para eu tirar a dúvida com vocês por e-mail daí, tá bom? Então, podem ficar tranquilos quanto a isso, não tem problema não. Aí, jovenzinhos, mais perguntinhas? Mandem com relação ao... Eu não entendi, daí eu posso deixar o resultado assim, 3.000? Assim? 3.000 isso Isso. aqui ou é 3,000 Isso. você quer dizer? Então, aí depende do exercício. Ó, Mas digamos que seja 3. se for 3.000, você pode deixar sem o ponto, tá bom? Se você Ok, colocar o ponto, eu vou entender que é um 3,000. beleza. Se a resposta for 3.000, você colocar o ponto também, eu vou entender que você quis dizer 3.000, entendeu? Não tem problema. Entendi. Mas não vai ter resposta 3.000, vai ter com potência mesmo, tá bom? Mais questionamentos? Quanto ao form, jovens, fiquem tranquilos, ninguém vai perder nota, porque é uma falta de recurso da ferramenta, tá bom? Se na pior das hipóteses eu não entender a resposta, eu entro em contato com o aluno, podem ficar sossegados, beleza? Aí a gente conversa por e-mail, troca uma ideia por ali, tá bom? Tentei por opção de vocês resolverem o exercício e carregarem a imagem para me mandar, né, da resolução. Só que daí tem que registrar com e-mail, e daí tem alguns alunos que não estão usando o próprio e-mail, estão usando o e-mail de outras pessoas, e aí qualquer pessoa pode acessar e fica um pouco complicado, então achei melhor deixar só a resposta mesmo, tá bom? Mas tá sossegado, a gente vai se ajeitando aí. Então, jovens, a gente vai brincar com exercícios, vamos lá? Sei que vocês estão ansiosos para fazer exercícios de elétrica, então vamos lá para a página 101 do livro 1B. Eu vou fazer com vocês, jovens, o exercício 6, tá bom? Galera, se vocês observarem o planejamento semanal que eu postei para vocês hoje, na aula do Zoom, além de falar dessas atividades, a gente vai fazer exercícios de campo elétrico. Mas as videoaulas que eu deixei indicadas para vocês assistirem ao longo da semana, já não é mais de campo elétrico, tá? É de potencial elétrico. Então, na nossa próxima aula de conteúdo, eu vou começar a conversar com vocês sobre potencial elétrico. Eu já indiquei o vídeo antes, para se vocês tiverem um tempinho, vocês assistirem, começarem a se familiarizar com aquelas informações, e daí na próxima aula, quando eu começar a discutir com vocês, vocês já têm uma base para começar a acompanhar, tá bom? Então, é de propósito que eu passei a aula de uma coisa e as videoaulas de outra coisa, beleza? Então, vamos lá, diz assim o enunciado do exercício. Representa-se na figura um quadrado de lado L igual a raiz de 2, possuindo nos seus vértices cargas Q1, Q2, Q3 e Q4.
Considerando-se que Q1 igual a Q2 igual a Q3, Q1 igual a Q3 igual a Q4 igual a 1 microcoulomb e Q2 igual a menos 1 microcoulomb e K igual a 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por coulomb quadrado, o módulo do vetor campo elétrico resultante no ponto P, que é o centro do quadrado, é. Então, ele traçou para nós aqui, ó, o ponto P no centro do quadrado. Vou fazer aqui com vocês também o centro do quadrado. Então, ó, o ponto P, jovenzinhos, está aqui. Legal? Eu vou abrir o chat aqui, jovens. Se vocês tiverem perguntinhas, podem ir mandando via chat que eu vou acompanhando aqui, tá bom? Então, ó, aqui nós temos a carga Q1, carga Q2, Q3 e Q4. Ó, carga Q1 é positiva, a carga Q2 é negativa, Q3 é positiva e Q4 é positiva. Concordam comigo que, com exceção do sinal, em módulo essas cargas, as quatro, são iguais? Então, eu posso afirmar que o módulo da Q1 é igual ao módulo da Q2, igual ao módulo da Q3, igual ao módulo da Q4. A diferença é que 3 são positivas e uma vai ser negativa. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, jovens, é desenhar o campo elétrico que cada uma das cargas gera aqui no centro. Então, a carga 1 é positiva. As linhas de campo da carga positiva saem. Então, eu tenho uma linha de campo que sai da carga Q1, passa aqui, ó, pelo ponto P e aponta nessa direção e sentido. Ó. Então, esse é o campo elétrico 1. Carga Q2 é negativa. As linhas de campo chegam na carga negativa. Então, tem uma linha de campo elétrico que passa pelo ponto e aponta para a carga negativa. Campo elétrico 2. Q3 é positiva. As linhas de campo saem da carga positiva. Então, eu tenho uma linha de campo elétrico que passa por aqui e aponta lá no sentido de Q1. Esse foi o campo elétrico gerado pela carga 3. E a carga Q4 também é positiva. As linhas de campo saem da carga positiva, portanto, tem uma linha de campo que sai da carga positiva, passa pelo ponto P e está aqui, aponta nesse sentido. É o campo gerado pela carga 4. Jovens, se o módulo de Q1 é igual ao módulo de Q2, igual ao módulo de Q3, igual ao módulo de Q4, eu posso falar que todas as cargas em si são iguais. Eu vou chamar todas elas de Q, tá bom? Se isso aqui é um quadrado, todas elas estão também, ó, à mesma distância do ponto que eu estou avaliando. Então, eu posso falar que a distância da carga 1 é igual à distância da carga 2, que é igual à distância da carga 3, igual à distância da carga 4. Eu vou chamar todo mundo de distância D. Fechou? Então, se isso aqui acontece, eu posso falar que os módulos desses vetores, campo elétrico 1, 2, 3 e 4, também são iguais. Eu vou chamar todo mundo de E. Beleza? Já que as cargas são iguais, as distâncias são iguais, os campos também vão ser de mesma intensidade. Por isso que eu chamei o módulo igual. Tá bom? Se eles têm a mesma intensidade, jovens, ó, E3 e E1, dois vetores iguais em sentidos opostos. Eu vou fazer um menos o outro, se eles são iguais, vai dar zero. Ó. Então, esses dois vetores se anulam. Quais são os dois vetores que sobram para nós? E2 e E4. Então, eu posso falar que o meu campo resultante é o campo 1 mais o campo 2. Ó, já que eles estão no mesmo sentido, vetores no mesmo sentido, a gente soma. Só que o E1 e o E2, os dois valem E. Então, o meu campo elétrico resultante vai ser 2 vezes o valor do campo elétrico E. Vou deixar essa informaçãozinha anotadinha aqui. Até aqui, jovens, até essa relação. Abram o coraçãozinho dos senhores e mandem perguntinhas. Vai lá. Professor, se as cargas não fossem iguais, como que a gente resolveria?
Se as cargas não fossem iguais, Helena, eu teria que calcular cada um dos campos separadamente. O desenho continuaria igual, tá? Mas eu ia ter que calcular cada um dos campos. E, por exemplo, se o E3 fosse maior que o E1, eu ia fazer o valor do campo elétrico 3 menos o valor do campo elétrico 1. Aí eu ia ter um campo resultante nessa direção diagonal aqui, entre Q1 e Q3, apontando... Perdão. Teria um campo resultante apontando daí nessa direção, pensando no E3 e no E1. Aí eu faria o resultante desses dois aqui. E daí do resultado eu faria o vetor resultante total entre essa direção diagonal e a outra direção diagonal. Então daria um trabalho matemático muito maior para resolver. Normalmente eles já colocam cargas iguais, de distâncias iguais, justamente para você conseguir chegar a essas conclusões e simplificar o seu processo matemático ao longo do caminho. Tá bom? Beleza, obrigada. Nada. Então, qual que é o grande problema agora, jovens? É descobrir o valor desse campo elétrico E, beleza? Então, nós vamos escrever o seguinte. Eu sei que o campo elétrico E, ele é a constante K, vezes o módulo da carga Q, dividido pela distância que separa os dois pontos, ao quadrado. K e Q a gente conhece, lá do enunciado. O problema é a distância, eu não sei a distância. Eu sei o lado desse quadrado, que é raiz de 2. Quem aí lembra, jovens, da equação da diagonal do quadrado, pode usá-la agora, tá? A gente vai usar aqui, ó, que a diagonal do quadrado é o que mesmo? L raiz de 2. Professor, mas eu não lembrava disso. Da onde que vem esse dado? Bom, jovem, se você não lembra, você faz isso aqui por Pitágoras, né? Eu vou fazer com preto aqui para ficar diferente. Ó. Concordam que aqui, ó, eu tenho um cateto entre Q1 e Q2, outro cateto de Q2 a Q3, e a diagonal do quadrado é a hipotenusa? Então, eu vou escrever assim, ó, a diagonal ao quadrado é um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Já que é um quadrado, os lados são iguais. Então, a diagonal vai ser raiz de L quadrado mais L quadrado, 2L ao quadrado. Raiz de L ao quadrado é L e o 2 continua dentro da raiz. Então, ó, aquilo que eu escrevi lá em cima, a gente deduz desta forma aqui. Beleza? Então, eu vou calcular a diagonal. A diagonal vai ser o lado que é raiz de 2 vezes raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, jovenzinhos, vai dar 2. Como estava sendo medida em metro, 2 metros. Só cuidado, jovens, pegadinha do capeta para levar a gente para o inferno, hein? O que vai ser 2 metros? É essa distância aqui, ó, total da diagonal. A distância que eu quero aqui, ó, é a metade disso aqui, concordam comigo? 2 metros vai de um vértice ao outro. Eu quero a metade, que é até o centro desse quadrado. Então, a distância que eu quero, D, ela vai ser 2 sobre 2, que vai ser 1 metro. Para ficar diferente, jovens, eu vou chamar aqui de D', tá bom? Ó, esse D' é diagonal do quadrado. E o D eu vou deixar como a distância que separa as cargas do ponto avaliado. E aí não tem confusão. Então, agora eu posso fazer o cálculo que o exercício pediu. O campo elétrico E vai ser 9 vezes 10 a nona, vezes a carga que em módulo é 1 vezes 10 a menos 6 coulomb, dividido pela distância, que é 1 metro, ao quadrado. 9 vezes 1, 9, divididos por 1, 9. Vezes 10. 9 com menos 6 vai dar 3, né? Repete a base, somos expoentes. Então, 9 vezes 10 ao cubo, Newton por Coulomb. Só que vejam, o exercício pedia para nós o campo resultante. O campo resultante é 2 vezes o valor E, ou seja, 2 vezes 9 vezes 10 ao cubo. Portanto, 18 vezes 10 ao cubo, Newton por Coulomb, que é o que nós vamos ter na alternativa, vamos ver qual, letra E, de Everton, de especial, de inteligente.
Galera, que exercício elegante, não é verdade? Não vou falar que é fácil, vocês me batem virtualmente, né? Mas é Verdade. muito elegante, é muito bonito, né? Não gostei, professor. Não? Questione e perguntem o exercício 6 aí, jovens. Vai lá. Beleza? Jovenzinhos, eu vou fazer uma pergunta para vocês agora. Vocês podem me responder aí, quem tiver interesse. Manda um eu aí no chat, tá bom? Seguinte, eu tô com uma ideia de abrir um projeto, de conversar com o colégio sobre um projeto, mas antes eu quero ver se os alunos têm interesse. Não leva o projeto, o colégio aprova e os alunos não têm interesse, daí não adianta nada. Eu tô querendo montar uma turma preparatória para prova ITA e para preparatórios de quem tem física na segunda fase, tá bom? Então, para quem tem questões específicas de física. Quem aí teria interesse em participar da turma? 1, 2. Acho que eu já tinha até comentado alguma coisa com vocês em sala, né? Então, tá. 2 pessoas. 3 pessoas. 4. Tá. Eu vou levar a proposta para eles, não sei se eles vão aprovar, como que eles vão pensar nisso, mas é importante saber que tem pessoas que têm interesse para eu começar a organizar, tá bom? A ideia é começar resolvendo exercícios da prova ITA mesmo, tá bom? Então, vocês já viram quase todo o conteúdo de física. Então, a ideia agora é começar a aprofundar para quem vai fazer provas que exigem um conhecimento um pouquinho mais aprofundado. Quem vai para a área de humanas, que vai acabar fazendo um curso que não tem física na segunda fase do vestibular, não tem por que se dedicar a essas aulas, né? Seria interessante dedicar as suas disciplinas específicas, tá bom? Mas então eu vou levar a proposta e quando eu tiver um retorno, eu passo para vocês. Beleza? Tem 4 pessoas aqui. Fechou, jovenzinhos? Nós temos mais 5 minutos de aula e eu quero encerrar com vocês, de aula aqui no Zoom, né? Eu quero encerrar com vocês fazendo o exercício 7 da página 102. O 7 e o 8, eles não exigem cálculo. Diz assim o enunciado do exercício, ó. Nas figuras abaixo, quais estão representando corretamente as linhas de campo? Moleza essa daí, né, jovens? Olha lá. O 1, carga positiva, as linhas de campo saem dela. Então, beleza. A1, correto. A2, carga negativa, as linhas de campo chegam nela. Então, A2, correta também. 3, a carga negativa com linhas de campo saindo, está errado. 4, com linhas de campo chegando na carga positiva, também está errado. Na 5, nós temos cargas e linha de campo saindo de carga positiva e chegando em carga positiva, está errado também. Na 6, as linhas de campo só saem das cargas positivas e não se cruzam, né? Pode observar que elas se repelem, mas não se cruzam. Então, a princípio, 6 correta. Na 7, linhas de campo saindo de carga negativa, está errado. Na 8, as linhas de campo saem da carga positiva e negativa simultaneamente, está errado. Na 9, sai da carga positiva e chega na negativa, bateu. Então, o desenho 9, beleza. E o 10, as linhas de campo saem da carga negativa e chegam na positiva, também está errado. Então, as únicas figuras corretas, 1, 2, 6 e 9. Tranquilo, né? E exercício 8, que diz o seguinte, ó. Para responder à questão, considere a figura abaixo, que representa as linhas de força do campo elétrico gerado por 2 cargas pontuais, QA e QB. Então, estão ali as 2 cargas, beleza? Ó, jovens, se as linhas de campo estão saindo da carga A e chegando na carga B, o que a gente pode afirmar sobre a carga A? Bom, a carga A ela é positiva, é maior que 0, e a carga B ela é negativa, é menor que 0, porque as linhas de campo chegam na carga B. E em módulo, jovens, qual carga é maior do que a outra? A carga A é maior em módulo que a B ou a B é maior em módulo do que a A? O que vocês acham? Só olhando para o desenho.
Calma, professor, deixa eu pensar. Pode pensar, tem pressa não, minha rainha. Eu acho que a carga B é maior, não é? A B é maior? Todo mundo concorda? Alguém discorda? Não sou capaz de opinar. Não sou Eu capaz. não sei. Meu cérebro não tá raciocinando muito bem desde manhã Não já. tô Então. entendendo. Então, A gente jovens, só eu vou ensinar um macete para vocês aqui. É muito comum exercícios que fazem essa análise, a galera fica com tela azul assim, cara, como é que eu vou saber? Seguinte, ó, quando você olha para a carga A, concordo que tem muito mais linhas de campo saindo dela do que linhas de campo chegando lá na carga B? Pode olhar lá no desenho, ó. Se você contar, você vai ver que tem muito mais linhas de campo saindo da A do que chegando na B. O que isso significa? Que a carga A em módulo é maior que a carga B. Quanto maior o módulo da carga, mais linhas de campo você vai ter saindo ou chegando nela. Quanto menor o módulo, menos linhas de campo você tem saindo ou chegando dela. Então, a partir do desenho, eu sei que o módulo de A é maior que o módulo de B. A partir disso, jovens, se eu somar a carga A com a carga B, vai prevalecer o sinal do maior, certo? Esse é positivo, esse é negativo. Somando os dois, prevalece o sinal do maior, que vai ser positivo. Sacaram a ideia? Então, eu sei que o A é positivo, só um pouquinho. Eu sei que o A é positivo porque as linhas de campo saem, B é negativo porque as linhas chegam. O módulo de A é maior porque tem mais linhas de campo em A do que em B. Portanto, somando as cargas do A e do B, prevalece o sinal da carga do de módulo maior, que é positivo, que é a alternativa D de Deus. Diga, Helena. Então, eles nunca vão ter o mesmo número de linhas? Pode acontecer de você ter duas carguinhas aqui, ó, saem 3 linhas de um e chega 3 linhas no outro. Nesse caso, o módulo da carga A é igual ao módulo da carga B. Pode acontecer. Só que nesse caso não é isso que acontece. Beleza, valeu. Beleza? Jovenzinhos, nossa aula vai acabar. Se vocês ficaram com alguma dúvida nesse exercício, manda lá no chat do Google Sala de Aula, tá bom? Beleza, tchau, Então, professor. tchau, jovenzinhos. Tchau, professor.